nós todas somos essa borboleta e para que nós possamos voar, nós precisamos nos apropriar desse direito de ser borboletas. A borboleta ela só rompe o casulo do silêncio, ela só rompe o casulo da opressão ancestral quando ela se apropria desse direito, desse pertencimento que é ser bela e potência enquanto nós somos. Eu já escutei, nem consigo contar às vezes aqui, que advogados chegam e pegam um telefone e fazem assim: olha, hoje vai ser bem rapidinho, é uma promotora super vaidosa, assim, não vai demorar não. Então, aí a gente percebe o recorte da discriminação. Então, se você usa anéis, se você está de vestido, se você está maquiada, está com o cabelo arrumado, unha pintada, você não estuda. Você está ali porque, por sorte, provavelmente na cabeça de alguns machistas, entrou no concurso. E é maravilhoso quebrar esse estigma ali e mostrar que o júri pode durar o tempo necessário de uma réplica, talvez, de alguns apartes bem importantes. E aí, quando termina, doutora, não é que eu me surpreendi que a senhora consegue gritar, um dia eu escutei isso, a senhora consegue gritar sem ficar resmungando como as mulheres. Eu disse: quem lhe disse que as mulheres resmungam? Talvez na sua casa. Aquele mimimi, aquele grito, sabe, doutora, que fica fino? E eu dizia: não, aqui a gente grita em alto e bom tom, igual ao seu grito. A gente vai fazer 4 anos que até hoje ninguém sabe quem mandou matar Marielle. O assassinato de Marielle também é um fruto de uma violência política nesse contexto. Como a gente conscientiza outras mulheres a votar em mulheres, mas votar em mulheres que defendam projetos ou pautas do feminismo, e não mulheres que engrossem ou engordem um discurso machista e misógino que já existe dentro da política. Fiquei muito impactada com uma história que eu escutei essa semana de uma médica que trabalha com reprodução assistida. As mulheres com câncer de mama, muitas vezes os tratamentos fazem com que elas se tornem inférteis. E nós não temos no nosso estado um serviço público que dê o direito a elas de congelarem seus óvulos. E isso me impactou muito. Eu quero muito, enquanto pessoa, cidadã, entender por que é que isso acontece e buscar esses direitos. São mulheres jovens e que elas não estão tendo escolha, porque ou elas escolhem iniciar o tratamento ou elas escolhem entrar num processo judicial para tentar congelar o óvulo, e não dá tempo. O meu olhar feminino se alegra por todas as mulheres que, de inertes, assumiram o protagonismo da própria história e passaram a empatizar com tantas outras que, subjugadas, dependentes ou incrédulas de si mesmas, contentaram-se em subsistir, que é condição aquém de quem de fato vive. Mas o meu olhar feminino brilha mesmo é de esperança. Há muito mais mulheres livres estudando, trabalhando, educando filhos para a cidadania e, sobretudo, sem arredar das próprias lutas tão suas, tão justas. Projeto nenhum realiza de forma isolada. E eu aprendi a perceber de que a grande revolução é lado a lado. A grande revolução acontece quando você pode entender que somos todos complementares, que todos os projetos sociais eles se complementam nas suas ações e que a gente precisa aceitar a ajuda e a gente precisa ofertar a ajuda para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, contemplar mais e mais vidas. E a grande transformação a gente faz de mãos dadas. Eu não acredito numa transformação efetiva da sociedade se nós não conseguimos nos colocar, nos entender parte de um sistema muito maior. Então, me sentir parte de um todo, o que me faz me sentir responsável por esse todo ao qual eu pertenço. E eu acho que dentro desse contexto está ladeada
por vários projetos que atuam em sinergia no mesmo propósito, me permite, enquanto projeto, alcançar mais pessoas. No tribunal do júri, onde eu digo assim, a gente nem ganha nem perde, acusação, defesa, a gente já entra perdido, porque a gente já tem um histórico consumado de violência, a gente já tem muita dor, a gente tem uma liberdade ali em questão, mas já tem uma vida sacrificada ou quase sacrificada. Mas o que eu pude perceber e que eu acho sempre muito pedagógico compartilhar, a mulher nunca morre no primeiro momento. Ela, antes de ir para o tribunal do júri morrer, e ali a gente buscar em memória a justiça, essa mulher apanhou, ela foi humilhada, ela foi subjugada, ela viveu possivelmente a violência moral, sexual e eu não tenho dúvida a psicológica, porque ninguém espanca nem ninguém mata em silêncio. Porque ali a gente percebe que morre uma mulher, mas se perde quase a família inteira. São filhos de um pai que mata a mãe, de um padrasto que mata a esposa. Então é um lugar muito triste de ser trabalhado, mas é uma justiça muito gratificante de ser prestada. Então a gente luta muito para dar uma resposta, porque nada pior nessas horas do que o silêncio estatal, do sistema de justiça como um todo, que quando ele cala, a impunidade prospera e fica um sentimento de que a vida, ou a vida de uma mulher, vale nada. Sororidade é fundamental. As mulheres durante muito tempo se colocaram num lugar, na verdade, que o homem colocou a mulher, de disputa com a outra mulher. O que é importante? Que as mulheres resgatem uma consciência de que somente a unidade vai nos libertar enquanto gênero. Então, assim, a questão de gênero, eu defendo não somente esse debate amplo com relação à questão política de ocupação do espaço feminino, educação, mas para tudo. Então, por exemplo, se eu tenho que indicar alguém para alguma coisa, eu vou indicar uma amiga. Porque eu entendo que fortalecendo uma amiga que ou seja escritora, ou seja artesã, eu estou fortalecendo as mulheres como um todo. Então, esse resgate e essa unidade num pensamento traz uma cumplicidade que os homens já têm há muito tempo, que a gente precisa despertar, porque isso faz toda a diferença na vida de cada um de nós. A Casa Rosa funciona como uma casa de apoio para essas mulheres que fazem tratamento nos hospitais públicos de Recife, os hospitais de referência, Oswaldo Cruz, IMIP, Hospital do Câncer, Hospital das Clínicas e Barão de Lucena, que são encaminhadas para a Casa Rosa para darem continuidade a seus tratamentos, desde a cirurgia até a finalização, podendo retornar para casa até para fazer a reconstrução da mama. É uma casa que alberga estas mulheres durante todo o tratamento, oferecendo para elas condições dignas de alimentação, de dormida. Além disso, oferece também serviços de fisioterapia, psicologia e nutrição, através de atividades voluntárias, de profissionais que voluntariamente se candidataram para fazer esse trabalho junto com a gente. Nós atendemos em média 160 mulheres, são 160 mulheres cadastradas na Casa Rosa, mas na realidade para a gente conta o tempo que elas passam na casa, então a gente já teve assim, já pôde oferecer durante esse período 6.500 diárias em média, né? E um número grande de refeições, né? Porque nós oferecemos as refeições diárias também, as 3 refeições. Elas chegam a passar, às vezes, 45 dias a 60 dias com a gente durante todo o tratamento. Hoje tem 2 projetos, MP Empodera, que é esse que tenta trabalhar habilidades da mulher, porque vamos lá, numa cidade como Santa Cruz é muito fácil a empregabilidade feminina, porque indústria têxtil, excelente, Toritama, até uma Caruaru, uma Tracunhaém, o Barro. Mas quando se chega numa São Caetano, numa Ipojuca, o que essa mulher vai fazer? Então, o MP Empodera socorre esses lugares adversos em que se precisa dar uma força, um fomento
para que a mulher se redescubra capaz de fazer alguma coisa e de sobreviver dignamente do seu trabalho. Um outro projeto que é fantástico, que vai ser lançado agora pelo NAM, é o Homem Sim, Machista Não. Porque a gente tem certeza absoluta que só mulheres para alavancar a causa da mulher é pouco. É importante, mas é pouco. E por que não os homens? Se todos eles vieram de uma mulher. Então, homem sim, machista não. A gente pretende divulgar isso aí, pedindo a ajuda, né, a sensibilidade, que não precisa ser feminina, a sensibilidade é humana, para que os homens também juntem-se a nós, Ministério Público, e caiam nas ruas aí para divulgar a igualdade de gênero, para, digamos, protestar a discriminação, o preconceito, a desigualdade. Eu acho que tem um fator fundamental, né, não só na minha vida, mas também de muitas outras pessoas trans LGBTQIA+, que é a insatisfação com o sistema que está posto, né? A insatisfação com essa exclusão, com essa vulnerabilidade, a insatisfação com o mundo que a gente vive, que tira nossas vidas, que extermina nossas vidas, né? Na verdade, a gente vive num país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, né? E a gente não pode se conformar com isso, né? Ou não pode achar que isso tudo está ok, como se fosse uma historinha de gibi, né? Então, assim, diante desse cenário estarrecedor, né, e excludente para a população LGBTQIA+, a gente nada tem mais a fazer do que reagir diante dessas situações e se colocar nesses locais reivindicando esses espaços que sempre nos foram negados e que são da gente de legítimo direito. O projeto ele se propõe a dar esse grande abraço e eu creio que o grande catalisador dessa transformação e o veículo mais forte do projeto enquanto ator dessa revolução, dessa transformação que nós pretendemos apoiar, é a forma que nós fazemos esse acolhimento, nos colocando sempre do lado, estendendo a mão e dizendo no acolhimento, você não está só, chega amiga, estamos juntas. Então na fala há uma proposta grande de acolhimento e no abraçar dessas mulheres, o estamos juntas. E o feedback que nós recebemos de muitas mulheres que foram acolhidas pelo projeto, que eu me emociono toda vez que eu falo, de várias delas, em alguns depoimentos que foram gravados, a dizer que, Daniela, olhe, a proximidade que a gente sente de vocês e o abraço, quando a gente chega num momento de trauma tão delicado, o saber que a gente não está só, a palavra de unidade, a palavra de alento nesse momento, é o não se sentir só, eu acho. Estar junta, chega amiga. Então, até pelo próprio nome que o projeto utiliza, do X, e o X, na verdade, é o X do basta, é o X é o do basta de tanto sangue derramado, de basta de tanta dor. E o X também é uma alusão à borboleta que nós todas somos. É isso, quando nós dizemos, chega amiga, estamos juntas, você pode, tudo que você quiser fazer e não vamos soltar a sua mão. É lado a lado, ninguém solta a mão de ninguém. Para o que você precisar, eu estou aqui ao alcance do WhatsApp. Eu me lembro da primeira mulher que chegou na Casa Rosa em setembro de 2014. Foi muito emocionante para a gente, porque nós abrimos a Casa Rosa em maio e esperamos até setembro para que a primeira usuária chegasse. Então nós vivíamos numa expectativa muito grande, né? Questionávamos se tínhamos tomado a decisão certa. E quando ela chegou, uma senhora, eu não lembro a idade, mas era uma senhorinha, Dona Maria das Neves, nunca irei esquecer. Ela chegou e foi acolhida com muito carinho. Havia naquela época um sentimento dúbio entre nós, né, fundadoras, criadoras do projeto, porque a gente sentiu uma alegria muito grande quando ela chegou e ao mesmo tempo a gente questionava essa alegria, como é que a gente fica feliz porque chegou uma paciente com câncer. Mas aí a gente, ao longo do tempo, nós fomos entender que a nossa alegria é porque nós podemos oferecer para elas um diferencial durante esse momento difícil. Infelizmente,
Essa senhorinha, ela veio a óbito alguns meses depois, porque o câncer dela tornou-se metastásico, o que acontece muitas vezes no diagnóstico tardio. Mas eu não esqueço ela nunca. A gente recebe na Casa Rosa situações muito diferentes, mulheres mais jovens e mulheres mais velhas, e a gente percebe que o mais difícil de lidar é com as mais jovens, né? Porque o câncer nas mulheres mais jovens, às vezes, ele vem de forma mais agressiva, né? Existe uma particularidade das mulheres que vêm do interior, que esse câncer ele é descoberto já um pouco tardio. Então, isso faz com que o tratamento seja um tratamento mais pesado, mais rigoroso, e o sofrimento é maior, mas a gente consegue amenizar esse sofrimento com essa acolhida que nós damos, com esse tratamento que a gente procura dar realmente. A gente procura oferecer para elas uma qualidade de vida, tranquilidade, né? Paz, e a gente busca muitos meios para oferecer isso durante todo o tempo que elas passam por aqui. A legislação brasileira diz que para você se candidatar, você tem que ter uma filiação partidária. Então, primeiro você tem que fazer uma disputa de espaço dentro desse partido, ou dentro dessa legenda partidária, e a partir dessa disputa, ter condições ou não de realmente disputar um processo eleitoral, né? Qual é a legenda partidária que realmente busca esse enfrentamento à violência de gênero dentro da política, né? Qual é a legenda partidária, qual é o partido político que realmente apoia essa causa, né? E não apenas para cumprir as cotas de 30%, né? Não apenas isso, mas que realmente abrace esse novo projeto político de participação das mulheres na política, porque uma mulher a mais na política é um homem a menos. Qual a legenda partidária que está disposta, ou qual partido, quais os partidos políticos que estão dispostos a comprar essa briga e colocar mulheres, e mulheres negras principalmente, nesse espaço de poder, desbancando a estrutura masculina, machista, misógina, que muitas vezes é hierárquica de pai para filho dentro da política. E aqui, onde a gente está hoje, né, que é o CAU Cidadania, o Centro de Apoio Operacional à Cidadania, a gente escuta assim, falar de muitas mulheres, a gente tenta prevenir muito a violência, a gente tenta criar projetos que amenizem as dores, como a gente tem uma campanha de visibilidade à pobreza menstrual neste momento. E a gente também trabalha projetos outros de cidadania, onde é inevitável, estando a mulher inserta numa sociedade de desigualdade de gênero, que isso é uma realidade irrefutável. Então, há pranto, há choro, mas também há muito de superação, há muito de empoderamento. A gente tem um núcleo ligado ao CAU, que é o NAN, Núcleo de Apoio à Mulher. Então, ele tem um projeto lindo, MP Empodera, que trabalha com essas mulheres que precisam se descobrir nas próprias habilidades para que elas deem um novo rumo à vida, e esse é o primeiro grande passo de quebra da violência. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da leitura, né? Os gibis faziam minha companhia enquanto eu era criança e adolescente, né? E isso fez com que, inclusive, eu tivesse um grande conhecimento de mundo em relação às coisas que aconteciam ao meu redor, sabe? O gosto pela leitura, inclusive, foi fundamental para que eu entrasse no mundo do direito, né? E, através da leitura, comecei a conhecer e a estudar as leis e os direitos que eu fazia jus. E hoje a gente está aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, né? Eu, enquanto parlamentar, integrando a mandata coletiva das juntas, né? E primeira também advogada trans no Estado de Pernambuco até os dias de hoje. Nós precisamos muito de políticas públicas efetivas e mais eficazes que possam alcançar todos esses projetos para permitir que eles realizem efetivamente seus propósitos, né? É muito difícil ser empreendedor social no Brasil. É um exercício mesmo de amor e de consciência de que tudo que você realiza, existe uma moeda que você não consegue, que não tem como mensurar, que é uma moeda de afeto, que também não tem preço. Mas eu acho que políticas públicas, e aí a gente precisa trabalhar política de gênero. Eu não me furto de dizer que a gente tem que atuar em vários eixos que perpassem pela questão de gênero. É educação de gênero, sim.
é política de gênero para que nós tenhamos representantes empáticas nos espaços de poder. Isso faz toda a diferença. Como é que a gente pode pensar em políticas de inclusão quando nós temos pouco mais de 10% dos chefes de Estado do mundo mulheres? E apesar disso, a gente sabe que os países que tiveram lideranças femininas se saíram muito melhor no período da pandemia, porque há um olhar complementar. Eu costumo dizer que o olhar feminino é um olhar de complementariedade, mas que é um olhar muito preocupado com a vida, especialmente porque a mulher tem esse privilégio, essa dádiva de gerar e conceber um filho. Então, há uma preocupação grande com a vida, e se a gente puder ter mais representantes no poder, certamente a gente vai conseguir ressignificar essa história, essa história que precisa ser ressignificada, que precisa ser reinventada, que precisa ser transformada mais rapidamente. A gente tem diversos fatores de ser mulher trans, de ser mulher negra, num cenário de política que fecha as portas para as pessoas que têm esse perfil, né? A gente, dentro do mandato das juntas, tem uma delicadeza a mais, né? Que é a questão do mandato coletivo, não haver previsão legal específica em relação a essa questão. E tem parlamentares aqui que não consideram as co-deputadas como parlamentares, por exemplo. Isso também é um tipo de violência, né? Já teve uma situação, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, que eu fui convidada a me retirar de uma reunião, porque, segundo o parlamentar, eu não fui a parlamentar oficialmente eleita, né? Que dentro da nossa chapa coletiva é a Jo Cavalcante. Sabe? Então, assim, isso também é uma violência política. Hoje isso muda. Mas no início o olhar é de desdém mesmo, sabe? O que é que uma mulher faz aqui? Porque mulher é muito sentimental, são questões cristãs, são questões... Quer dizer, sempre arrumam um motivo para uma mulher querer justiça. Ela não quer justiça pela justiça, ela não quer justiça porque é a lei, porque ela estudou. Ela tem que ter uma causa menor, menos nobre, para querer justiça. Eu tenho aprendido com essas mulheres muita coisa, né? Principalmente a solidariedade. Porque quando elas vêm para a Casa Rosa, elas encontram aqui seus pares, e o que é muito importante para que elas consigam superar seus sofrimentos, né? Porque o câncer de mama ele tem uma característica muito própria, que ele, além da dor física, do sofrimento com a doença, ele traz também sofrimento emocional, porque essas mulheres elas sofrem diversas perdas. Por conta muitas vezes da mastectomia, né, da retirada da mama, a perda dos cabelos. Então elas ficam muito fragilizadas emocionalmente. E aqui na Casa Rosa elas conseguem, elas se ajudam mutuamente. Elas encontram aqui um acolhimento não só de nós que as recebemos, mas seus pares, né, as outras mulheres que estão na casa e que acabam fortalecendo esses vínculos que elas, durante esse período que estão aqui, dando força uma para a outra. Nós temos muitas mulheres que entraram como acolhidas do projeto e que hoje são acolhedoras em vários eixos do projeto. E que me dizem, olha, eu fui tão bem acolhida, eu fui tão abraçada por vocês, que o mínimo que eu posso fazer é abraçar mulheres que precisam. Porque isso fez toda a diferença na minha vida. Olha, eu sonho por mim, eu sonho por todas as mulheres, eu sonho pela minha filha, pelas minhas netas e sonho por todos os homens também, porque eu acho que uma sociedade, quando existe uma desigualdade de gênero, não só sofre a mulher não, sofre o pai dela, sofre o filho dela, sofre o irmão dela. Então é uma sociedade que está desequilibrada, que está doente, que as pessoas comecem a se enxergar como pessoas. Eu ainda vejo os olhares muito recortados pela cultura de cada um, por aquilo que se aprendeu como certo. Nós temos um sonho, enquanto instituição, né, com a Associação de Assistência a Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco, que é o de contribuir para tentar reduzir o número de mulheres acometidas pelo câncer e de mulheres que vão a óbito, porque a gente sabe que no Brasil ainda é o câncer que mais mata mulheres. E se a gente puder um dia contribuir para que isso reduza, pelo menos em nosso estado, eu posso dizer que a gente estará realizando um sonho. Ainda
há muito que avançar nessas questões das cotas, né? A gente tem o percentual de 30% para mulheres de candidaturas, né? É um percentual ainda pequeno, onde na verdade deveria ser 50% de cadeiras, propriamente, né? Para que a gente tivesse realmente um sistema representativo. Se somos 52% de mulheres na sociedade, a gente deveria ter 52% de cadeiras nesses espaços institucionais, sabe, em âmbito federal. Então, assim, há muito ainda que se avançar, né? Há de se questionar as legendas partidárias, né? Principalmente em relação a essa questão, né? Infelizmente, candidaturas laranjas são uma realidade, né? Dentro do cenário do contexto político brasileiro, né? E como é que a gente faz o enfrentamento a essa instrumentalização de mulheres, né, no sentido de remar contra essa maré de utilizar candidaturas femininas somente para cumprir cota. Na nossa campanha, a gente tinha um material de divulgação que dizia: não vote em branco, vote em preta, né, fazendo justamente uma analogia a essa importância de votar em mulheres e principalmente mulheres negras para ocupar esses espaços. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todas as mulheres e para a sociedade em geral. Nós precisamos nos unir em torno de um propósito, seja ele qual for, mas nós precisamos escolher um propósito. E como eu escolhi, né, junto com minhas companheiras, esse propósito, que é acolher essas mulheres com câncer de mama, eu gostaria de deixar uma mensagem para que nós busquemos ajudar essas mulheres nos seus direitos. Ainda há muitos direitos a serem conquistados. A mulher com câncer de mama, ela precisa de um atendimento rápido, ela precisa de uma assistência correta, em tempo hábil. As mulheres do interior, elas estão precisando de ajuda. E nós precisamos encontrar uma forma de ajudá-las. Então, eu diria que o que falta para a Casa Rosa, e que talvez seja esse um sonho nosso também, é a gente alcançar mais essa assistência para essas mulheres antes do câncer chegar, para que elas sejam orientadas, para que elas tenham direito a mamografias aonde elas vivem, porque quando elas chegam com o diagnóstico, esse diagnóstico muitas vezes já vem um pouco tarde. Gente, ser mulher é a melhor coisa do mundo. Ser mulher é poder me reinventar todo dia, é poder encontrar força nas sutilezas do dia a dia, para continuar buscando, continuar sonhando, continuar criando, é ter um respeito à vida, é interagir com a doçura da poesia que é ser mulher, do feminino, com a feminilidade, e também com a fortaleza que é preciso que é preciso para se ser mulher, para ser mulher hoje em dia. Então, assim, dando conta de várias demandas, se colocando muitas vezes numa posição que eu combato. Eu digo, gente, a gente não precisa ser Mulher Maravilha para provar a ninguém que a gente tem o direito de pertencer. Nós pertencemos, ponto. Nós nascemos, logo pertencemos. Então, é preciso se convencer disso e apenas fazer o nosso melhor para que nós possamos trilhar um caminho de verdade em direção dos nossos sonhos. Acredito sim no novo tempo em que a nossa condição não nos adjetive ou atrofie, mas que sejamos o orgulho de outras, a autoafirmação de nós mesmas e alvo do mais terno e sensível olhar de respeito dos homens e de toda pessoa humana. Porque deles teremos sido a fonte e, para além disto, o grito que ecoou pela digna existência num mundo melhor, que não mais sendo assim, envergonhará do seu passado machista, desagregador e alinhado com a maculada história do retrocesso.